Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Gente para Negócios. Esse podcast é uma produção da MH Consult, que é uma consultoria especializada em treinamento e desenvolvimento de empresas e também de pessoas. Bom, vou aproveitar aqui para apresentar a mesa. Eu sou o Rafa Cristofoletti, em um dos microfones aqui, e ao meu lado, como sempre, ele que não gosta de ser chamado assim, mas na nossa audiência já acostumou, viu? Então vai ter que ser assim sua apresentação a partir de agora, viu, Rogério? Não vai ter como mudar mais. Nosso Big Boss, Rogério Babler, tudo bem? Como eu disse, Carlos, não sei porque ele insiste com isso, mas tudo bem. Isso é um segredo de marketing. Pois é. A gente brinca aqui, né? Muitas pessoas não sabem, mas o Rogério é nosso diretor-geral aqui, mas como eu sempre falo, esse é aquele tipo de líder gente boa, viu? É líder parceiro, sabe fazer aqui a coisa funcionar muito bem. Não é chefão, aquele durão, não. Bom, mas enfim, feito aqui a sessão puxar... Vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. Esse convidado é importado, viu, gente? Veio de Portugal, direto aqui especialmente para o podcast aqui da MH. Isso não é verdade, mas obviamente ele estava aqui no Brasil e aproveitou para dar uma passadinha aqui para conhecer nosso escritório e também reencontrar velhos amigos. É o Carlos Diz. Muito bem-vindo, Carlos. O Carlos que é fundador do Instituto de Neuroliderança. Tudo bem com você? Graças a Deus. Bom, Carlos, a primeira pergunta aqui é uma pergunta clássica do nosso podcast já. Não sei se para você vai ser difícil ou não, mas enfim, defina Carlos Diz na visão de Carlos Diz. A terceira vez, né? Porque a gente já fez isso, mas o microfone não estava funcionando, né? Pois é, pela terceira vez. Aliás, está mais fácil agora, deu tempo de... Agora eu já conheço a resposta. Eu acho que a melhor maneira de me definir é como um eterno estudante. E realmente o que me anima é aprender continuamente novas, entender isso. E pegar esse conhecimento e encontrar uma forma, colocá-lo em prática. Teoria só não serve para nada. E não se transforma em prática. Eu gosto muito de realmente fazer essa conexão. Bom, aproveitando, né, a presença do Rogério, você fala um pouquinho, Rogério, como você conheceu o Carlos, né? Você teve encontro aí a partir dele, você até acabou se associando, né, ao Instituto de Neuroliderança. Conta um pouquinho como é que foi esse encontro. Bom, eu diria que foi alinhamento das estrelas. Belo dia, um cliente me convidou para um trabalho no Rio de Janeiro e disse que durante a manhã haveria outro consultor que uma entrega me convidou para assisti-lo, para conectar o que eu faria com o trabalho desse consultor. Carlos Diz, que está aqui na nossa frente, onde eu tive a oportunidade de ver uma a mais brilhante apresentação sobre evolutiva de MBTI. Então tinha uma conexão sobre o aspecto da neurociência e eu fiquei ali, eu mergulhei junto com os participantes e eu falo, quero mais. E foi assim que eu conheci o Carlos. Depois disso eu fiz a apresentação na parte da tarde. Um belo dia, Carlos pegou um avião por outros motivos, veio a São Paulo e a gente começou um namoro, certo? Uhum. Até então estava em transição e tudo deu certo e eu sou muito grato porque o Carlos tem sido muito generoso compartilhando do saber sobre neuroliderança, com paciência inclusive. Durante a pandemia, pessoal, o Carlos ficava horas comigo, dia após dia, tratando pontos que eu tinha dúvidas, que eu tinha dificuldade. Acho que o Carlos falava, já falei sobre isso, como é que esse cara pergunta sobre isso de novo? Então, eu sou muito grato por essa experiência, por essa jornada. Bom, a gente está falando aqui sobre a questão da neuroliderança. Inclusive, a neurociência é um tema bem divulgado hoje em dia, né? Mas quando a gente coloca a liderança dentro desse processo da neurociência, como é que isso funciona, né? Em suma, o que é a neuroliderança? Neuroliderança é um conjunto de conhecimento. Conhecimento sobre de que forma o entendimento do cérebro, o funcionamento do cérebro humano, ajuda no exercício da liderança como competência. Ou seja, que tipo de comportamentos permitem que o líder seja mais eficaz? Comportamentos fundamentados e desenvolvidos a partir de um entendimento do funcionamento do cérebro das pessoas. Tanto do cérebro do líder, evidentemente, mas também do cérebro dos liderados. Inclusive, quando se fala em competências, né, há uma variação muito grande de competências para se ter essa eficácia pessoal, correto? É assim que funciona? Não adianta a gente dominar, de repente, ali, né, apenas uma vertente ali do comportamento humano
e deixar de lado outras questões, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essas competências. Quais são essas competências? A liderança é uma macrocompetência, né? Ela não é uma competência por si só, ela é um conjunto de competências. Não tem uma coisa chamada competência de liderança. Uhum. Né? Tem competência de comunicação, competência de resolução de problemas, a competência de formulação de planos, competência de gestão emocional, competência de gestão de conflito. Todas essas são competências que fazem parte da noção de liderança. Tá? Engraçado, né, Rogério, que as pessoas, quando falam de liderança, muitas pessoas entendem como a hard skills e soft skills. Acabou, né? Às vezes não tem essa visão, essa subdivisão de comportamentos. Faz sentido isso que eu estou falando para você? A liderança, essa construção dentro da neurociência, ela é realmente um pouquinho mais complexa, o estudo é mais complexo, há mais vertentes a serem estudadas, é mais trabalhoso isso? Olha, eu vou até fazer um ping-pong com o Carlos, né? Porque, para mim, a grande descoberta quando o Carlos começou a me ensinar neuroliderança é reconhecer a questão das emoções, não é verdade, Carlos? Que eu acho que no mundo corporativo tinha um modelo mental, um paradigma instalado, que agora nós estamos falando de negócio e orientação ao resultado. Vamos ser técnicos, né? É isso. E a neurociência, a neuroliderança propriamente dito, trouxe esse viés exatamente com esse aprofundamento sobre a consciência do que a gente está sentindo. A importância das emoções na determinação dos comportamentos. O entender de que forma o nosso estado emocional afeta os nossos comportamentos é fundamental para que a gente possa moderar os próprios comportamentos e ter os comportamentos que são mais eficazes. Então, a neurociência realmente resgatou a emoção dentro do mundo da liderança. Tinha se tornado um pouco estéril na minha. Mas a neuroliderança não trouxe competências novas, trouxe uma visão diferente das mesmas competências. Tá? E eu acho principalmente permite entender por que certas competências são importantes e de que forma elas são importantes, né, o efeito, né, que isso tem, e permitiu também demistificar algumas coisas. Ou seja, mostrar que certas coisas que eram feitas, na realidade, não eram necessárias. Então, deu uma luz de uma clareza maior. Tá? Que tipo de coisas feitas, né? Que erros são cometidos com mais regularidade, com mais frequência, que você acredita que a neuroliderança nesse processo tem essa visão diferente, traz essa visão diferente de resolutividade e tudo mais? Você tinha muitos procedimentos que eram mais ritualísticos do que realmente construtivos. Tá? Mas que ninguém tinha coragem de mudar porque não sabia se mudasse se ia afetar o resultado. Ninguém arriscava fazê-lo. No momento que você começa a entender como funciona o cérebro das pessoas, você começa a ver o que realmente tem efeito e o que não tem efeito, o que é puramente ritualístico e às vezes simplesmente é hábito. Como fazer isso? Por exemplo, uma avaliação de desempenho, um feedback. Sim, no feedback isso é muito comum, né? No feedback isso é muito comum. Aquela noção, por exemplo, do sanduíche, né? Dar feedback em sanduíche. Faça um elogio, faça uma crítica e depois faça um elogio. É o famoso morde-a-sopra, né? Não só é morde-a-sopra, é totalmente ineficaz. Ou seja, é um negócio que não funciona não dá, e é prejudicial. Tá? Mas ninguém ousava questionar isso, porque, de alguma forma, né, se instalou dentro do conhecimento comum e todo mundo vendia esse conceito. Mas quando você olha do ponto de vista da neurociência, é terrível. Porque o efeito disso no cérebro é confusão total. Quando tem confusão, não tem aprendizado. Você sabe que uma das coisas, uma das falhas que eu, né, na minha experiência com lideranças, tenho, né, bastante quantidade, é essa falta de habilidade de colocar o que precisa ser colocado direto ao ponto. Né? Muitos acabam usando esse tal do sanduíche, né, até como uma muleta por uma insegurança a nível pessoal, de não ter ali a coragem de confrontar uma pessoa com uma verdade, né? E acabam fazendo aquela introdução, olha, você é um ótimo colaborador, você, né, tudo de bom, mas está tudo errado. Né? Como é que o cérebro entende uma mensagem? Ele não entende. Ele não entende. Não, esse que é o problema. Ele não entende. Ou seja, no final das contas, eu não sei se eu sou bom ou se eu sou ruim, e como eu não sei, então tanto faz, estou um pouco me lixando. Nada acontece. Tá? Essa confusão, ela pode ser inócua, ela pode gerar sofrimento, mas em termos de gerar avanço, desenvolvimento, aprendizado, zero.
Como seria, então, uma comunicação mais eficiente dentro do conceito da neuroliderança? De que forma comunicar de forma mais eficaz, com mais competência? Para se passar um feedback, por exemplo. Pois é, a gente tem que olhar de volta para qual é o propósito do feedback. Ou seja, por que a gente dá feedback? Para o que a gente dá? O propósito do feedback é gerar aprendizado, ajudar o outro a aprender e se desenvolver. Então, quando você entende isso, você olha para como que o cérebro aprende. Qual é o processo de aprendizagem do cérebro? Hoje, graças à ressonância magnética e PET scanner e esse tipo de equipamento sofisticado, que só começou realmente a funcionar no final do século passado. Estamos falando de 1995, 96, ou seja, a capacidade de observar o cérebro funcionando muito recente, tem 20 e poucos anos. Mas quando isso chegou, esses equipamentos nos permitiram ver o cérebro funcionando, fazendo determinadas coisas. Ou seja, eu estou recebendo feedback. O que acontece no meu cérebro? E aí você começa a observar, e aí você vê a confusão, por exemplo. O cara que recebe um sanduíche, né? Você é muito bom, mas também é muito ruim, mas também é muito bom, né? Você olha para o que está acontecendo no cérebro naquela hora e o que você vê é essa confusão total. Tá? Ou seja, o cérebro, se ele não tem uma mensagem clara, ele basicamente se desliga. Né? Ou seja, não tem utilidade no que está acontecendo para mim, só espero que acabe logo. Né? Ou pode gerar dor, pode gerar sofrimento, que é pior ainda. Tá? Porque a gente sabe como funciona o sistema de aprendizagem. A gente é capaz de observar o cérebro aprendendo. E quando você está dando o feedback dessa forma, né, ridícula na realidade, você vê que o cérebro não está aprendendo. Você vê que ele não está aprendendo, porque o processo que mostra que ele está aprendendo não está rolando. Tá? E quando você entende o processo, aí você entende como fazer para ligá-lo. Como que eu faço com que esse processo de aprendizagem no outro se ligue, comece a funcionar, e como que eu ajudo ele a seguir esse processo, por exemplo. São várias etapas, cada etapa requer um tipo de intervenção, um tipo de apoio. E ao entender esse processo, você é capaz de definir a melhor forma de atuar para ajudar o outro a aprender. De forma bem objetiva e bem sucinta. Você sabe que teve muitos pontos que também foram grandes descobertas. Um deles, Carlos, é a questão que a maior parte do tempo a gente está no automático, no subconsciente. Por que isso acontece? Isso acontece por várias razões, principalmente porque o funcionamento automático subconsciente é muito mais eficiente, gasta muito menos energia e é muito mais preciso e rápido. Ou seja, o que a gente faz automaticamente porque aprendeu a fazer é o que a gente pode fazer de melhor. É feito, né, de forma ideal, ao nível em que a gente aprendeu, mas é repetido meticulosamente, é muito rápido e gasta pouca energia. A operação subconsciente é extremamente precisa e extremamente eficaz. E tem uma outra consideração, até muito recentemente, do ponto de vista da evolução do ser humano, ou do bicho, se você quiser, não existia outra alternativa. A operação consciente não era possível, porque o cérebro ainda não tinha evoluído o suficiente para permitir a operação consciente. A única opção que existia era a opção automática, de operação automática. Existe algum bicho na natureza, além do ser humano, que tem consciência? A consciência não é uma coisa digital, 0, 1, tem ou não tem. A consciência é uma coisa totalmente analógica. Então, é uma questão de grau de consciência. Tá? O ser humano, o Homo sapiens sapiens, né? E o sapiens sapiens tem uma simples explicação. Nós somos o único bicho que sabe que sabe que sabe. Ou seja, nós não só somos bichos conscientes, como somos bichos que têm consciência da própria consciência. É a metaconsciência. Que é a metaconsciência. E essa é a grande diferença e a principal diferença e nossa principal ferramenta. Tá? Agora, consciência, só consciência, sem consciência da consciência, todos os mamíferos têm. Eles não sabem que têm, mas eles têm consciência de si mesmos, eles têm consciência de individualidade, eles se reconhecem entre indivíduos. Então eles sabem, você olha, o seu gato quando se vê no espelho, sabe que é ele, esse sou eu. Agora ele não para falar, pô, que legal, eu sei que esse sou eu. Seria já uma questão de metaconsciência, tá? Mas ele tem consciência. Então a consciência ela vem se instalando de forma gradual na medida em que o cérebro evolui. O nosso é o cérebro mais evoluído que existe na natureza, nós temos o maior grau de consciência possível. Mas, por exemplo, você pega um chimpanzé, né, que é o primata mais perto do ser humano,
ele não tem a nossa consciência, mas ele não está muito longe, não. Tá? Ou seja, ele já tem o cérebro. Porque a consciência depende da existência e do desenvolvimento de uma específica parte do cérebro, que alguns animais nem têm e outros têm só pouco. Quanto mais você tem dessa aqui, a parte frontal do cérebro, a parte mais recente. Tá? Então, o chimpanzé, ele tem mais ou menos 30, 35% de córtex pré-frontal, né, comparado com o homem. Mas tem 30, 35%. E esse 35% faz um monte de coisas que nós fazemos, só que a gente faz mais profundamente, mais sofisticadamente, mas ele já faz. Mas é perfeitamente capaz de comunicar, de te contar histórias do passado e de te falar do futuro. Ele não fala. Mas quando os chimpanzés aprendem a falar com mão, quando se ensina linguagem, né, gesticulada para um chimpanzé, o chimpanzé tem assunto. Indicam coisas. Ele conta a história, ele te fala de experiências, ele faz considerações com respeito às experiências e te fala também do futuro. Então ele tem assunto. Então o chimpanzé tem muito assunto. Né? Um cachorro tem só 7, 8% do córtex pré-frontal de um ser humano, mas tem 7, 8%. Já faz 7, 8% do que a gente faz. Ele tem consciência, tem menos assunto, mas também tem assunto. Tá? O fato de não falar não quer dizer que não tem assunto. Evidentemente, a sofisticação do assunto, ou seja, essa capacidade de produzir um pensamento, depende da quantidade de hardware, se você quiser, portanto, de cérebro. E na medida em que o bicho é mais evoluído, ele tem mais. Então você tem o chimpanzé, depois você tem o cachorro, depois você tem o gato. Né? Aí vai para o rato, vai diminuindo. Tá? Onde é que tem um bicho sem consciência? Não sei, talvez a lagartixa não tenha. Tá? Não sei, a gente não tem como medir, a gente nem sabe o que produz a consciência. Né? O que produz a consciência? Não temos mais vaga ideia. É verdade. Tem 37 teorias diferentes, nenhuma comprovada. Então, muito menos sabemos como medir consciências, né? Porque a única forma de verificar se existe consciência é a pessoa que atente relatar. Porque a consciência é uma coisa muito própria. Eu posso te dizer, Rafael, eu tenho consciência. Posso até te explicar por quê. A lagartixa, ou até o cachorro, né? Não tem. Então, a gente sabe da provável existência de consciência no cachorro por dedução. Mas está comprovado? Não, não tem como medir. Na verdade, a consciência é produto da mente. Essa é uma questão filosófica e que deixa de ser científica, tá? Porque talvez a mente seja o produto da consciência. Ou seja, a causa e o efeito não são muito claros, né? Principalmente, a gente acha que a consciência é produzida pelo cérebro. Bom, nós já explicamos aqui, nós temos essa explicação sobre a questão da consciência. Já tratamos também sobre o automático, né? Vocês falavam subconsciente, de coisas que fazem... Parte mais primitiva do cérebro. Automática, parte mais primitiva. Onde é que entra, então, a nossa educação perante os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações? A partir da neuroliderança. A partir da neuroliderança. Em que sentido, onde entra? Como é que a gente consegue educar essa parte subconsciente? Porque você estava dizendo que nós fazemos coisas muito bem feitas de forma subconsciente. Sim. O que a gente aprende em nível subconsciente é repetido da melhor forma possível. Não existe forma melhor de fazer. Pensa em dirigir automóvel. Tá? Por exemplo, a gente dirige de forma totalmente automática e subconsciente. E dirigimos bem. Depois que você aprende a dirigir, depois que você chegou naquele nível de competência, a execução da competência não poderia ser melhor do que quando ela é executada de forma automática. Pense em descer escada. Você já desceu escada rápido? Está com pressa dessa escada? Já. Tá. Agora imagine o que acontece se você parar para pensar que está descendo a escada rápido. Aí, você vai tropeçar. Você vai tropeçar. Porque descer rápido só pode ser feito de forma automática e subconsciente. Quando você aplica a consciência, você imediatamente interfere no processo. E ele se torna mais lento, porque a consciência é lenta. E o momento que você aplica a consciência em algo que você já faz automaticamente muito bem, isso perde velocidade e perde precisão. Então, se você se der conta, descendo a escada rápido, que você está descendo a escada rápido, provavelmente você vai tropeçar. O segredo seria, então, a gente fazer o uso dessa parte menos primitiva, mais moderna, digamos assim, do cérebro, para que se consiga domar a parte mais primitiva ao ponto de que a gente consiga fazer as coisas as quais nós precisamos fazer no dia a dia de uma forma mais eficaz. Seria isso ou estou falando uma grande bobagem aqui? Não, não é bobagem, eu só não gosto do verbo domar, porque não é uma relação de força, tá? Eu prefiro desenvolver, eu prefiro treinar, tá? Porque, entenda o seguinte, o nosso cérebro automático subconsciente, ele tem exatamente a mesma estrutura e a mesma funcionalidade que a do chimpanzé, a do cachorro, a do gato.
ok? Nós temos uma outra parte do cérebro mais desenvolvida, que é a parte racional, que eles não têm. Da mesma forma como você pode treinar o seu cachorro para fazer coisas que ele não aprenderia sozinho. Por quê? Porque você resolve. Eu vou ensinar o meu cachorro a dar a pata. O cachorro aprende. Mas ele não vai acordar um dia dizendo, puxa, seria legal eu aprender a dar a pata. Isso ele não vai fazer. Tá? Por isso que o cachorro não tem como se autodesenvolver. Mas se você for lá como treinador, você treina um cachorro para fazer coisas muito interessantes. Nós temos o cachorro, porque, como eu te disse, o cérebro automático, emocional, subconsciente é igual, e nós temos o treinador também dentro da nossa cabeça. Então, nós temos o treinador que pode treinar o nosso cachorro. A consciência funciona como treinadora do subconsciente. E ao poder treinar, nós passamos a ser não só capazes de conduzir o nosso próprio autodesenvolvimento, mas responsáveis por fazê-lo. Porque se tem essa faculdade, ela tem que ser usada. Okay? Então nós deixamos de ser reféns do processo evolutivo natural, né, que é por seleção, e passamos a poder comandá-lo. E essa é a grande diferença. E aí, por exemplo, para a turma que está ouvindo a gente, legal, isso fez muito sentido para mim. Estou percebendo que eu estou muito mais num piloto automático, estou tocando minha vida no piloto automático, não estou prestando atenção com quem estou me relacionando, com quem, como estou me desenvolvendo, e eu gostei disso. Como é que eu me treino para melhorar essa performance? Ou seja, como é que eu me treino para ficar mais consciente e usar os hábitos a meu favor? Eu posso até complementar com uma outra curiosidade. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade que outras para aprender, né, para conseguir ter esse controle? Enfim, o que explica isso também? Como que é o treinamento e por que algumas pessoas demoram mais tempo para chegar lá? A aprendizagem por si só é algo que já está... O mecanismo já está dentro da nossa cabeça e é igual para todo mundo. Em teoria, e do ponto de vista da neurociência, não há nenhuma razão física, neurofísica, se você quiser, que explique por que certas pessoas teriam mais facilidade ou menos facilidade de aprender. O mecanismo está lá. E todo mundo tem esse mesmo mecanismo e pode usá-lo. Então a questão não é o mecanismo, mas é o que motiva o mecanismo. O que dispara o mecanismo. Então você tem pessoas que têm vontade de aprender. E aí usam o mecanismo que elas têm. E tem gente que não tem vontade de aprender. E aí não usa o mecanismo que lá está e que poderia usar. Então é muito mais uma questão de vontade, associada a ter objetivos, do que de falta de mecanismo. A capacidade de aprender é basicamente igual para todo mundo, mas a vontade de aprender não. Ou seja, como é que faz para aprender de fato, saber mais a respeito? Comece a ter objetivos e a se questionar sobre o que você pode fazer para atingi-los e buscar aprender o que é necessário fazer para atingi-los. Ou seja, o segredo é ter um propósito. O que anima, né, o funcionamento do cérebro racional e todo esse processo que eu estou te descrevendo é a existência do propósito. Ter um propósito em mente. Quando você tem um propósito, você pode começar a se perguntar e o que eu preciso e posso fazer para realizar esse propósito. Mas se você não tem propósito, você vai se perguntar o quê? Se você não sabe onde você quer chegar, qual é o caminho que você vai pegar? A verdade é nenhum. Né? Se você não sabe onde você quer chegar, basicamente você vai ficar onde você está. É o que acontece. Então, tudo começa nessa capacidade de formular para si mesmo um propósito. Propósito a prazo, a termo. Tá? E aí começar a trabalhar para aprender as coisas que precisam ser feitas para realizar esse propósito. Se não tem propósito, nada vai acontecer. Você não sabe o que você quer? Percebo muito, e é muito comum, as pessoas confundindo o propósito com o processo. Metas, né, objetivos. Com metas, né? Você poderia dissertar um pouquinho sobre isso? Como é que faz para a pessoa ter clareza? Porque realmente as pessoas nos questionam, né? Mas, afinal das contas, o que é propósito? Como é que eu defino o propósito, né? Qual que é a diferença? Por que isso é um propósito e não é uma meta ou vice-versa? Como é que faz para ajudar a pessoa a entender que está no caminho, está se orientando ao propósito, tem clareza do propósito? Tem aquela imagem também de propósito, né, Rogério, que se fala muito hoje em dia, que tem a ver com o legado que se quer deixar para o mundo, sobre alguma ação de mais benevolência, aquela coisa toda. Como é que a gente pega esse mix todo aí e transforma dentro disso? Tem muita confusão, mas a palavra propósito é mais técnica, se você quiser. Quando a gente fala de cérebro, a gente fala de propósito. Mas a palavra objetivo
é bastante parecida em termos de conceito com propósito. Meta é uma outra coisa. Meta é uma coisa mais numérica, tá? É uma medida que faz parte do objetivo. E normalmente a meta é uma etapa intermediária. Se for cumprindo metas, você vai eventualmente chegar no seu propósito. Sabe aquelas pedras milhares, né? Que basicamente na estrada tem assim um negócio que diz, você está no quilômetro 43, você está no quilômetro 220, né? Na medida em que você vai vendo aquelas marcações passarem, você sabe que você está avançando. Então, meta é uma medida de avanço. Mas de avanço em direção a quê? A um propósito, a um objetivo. Tá? Agora, tem uma confusão entre produto e processo, entre propósito e processo. E, frequentemente, as pessoas fazem confusão. Um caso típico é a pessoa te diz, eu quero fazer uma faculdade. Qual é seu objetivo? Meu objetivo é fazer uma faculdade. Só que fazer faculdade não é objetivo. Fazer faculdade é processo. Ok? Mas para o que você quer fazer uma faculdade? Porque eu quero um diploma. Melhor. Diploma de quê? Porque, né? Também não é qualquer faculdade. De medicina. Para o que você quer um diploma de medicina? Porque eu quero ser médico. Está vendo que está se tornando muito mais claro que o propósito dele é ser médico. E como que faz para ser médico? A faculdade de medicina. Ou seja, fazer a faculdade é o processo que realiza o produto. Mas se você não tem uma ideia do produto que você quer, qual é o processo que você vai escolher? É como se eu te dissesse, Rafael, vamos montar uma fábrica? Vamos começar a comprar equipamento e matéria-prima? Aí você vai dizer, Carlos, para fazer o quê? Não importa. Isso depois a gente vê, mas vamos comprar equipamento e matéria-prima. Não faz nenhum sentido você botar o processo antes do produto. Você tem que definir o produto para depois escolher o processo que produz esse produto. E o cérebro funciona assim. Se você oferece a ele um propósito, fica mais fácil encontrar a forma de realizá-lo. Mas se não tem propósito, você vive ao Deus dará. Banderola ao vento. Por que o cérebro gosta tanto de propósito? Ele busca essa recompensa constantemente. O cérebro é uma máquina de formulação e realização de propósito. Porque fomos selecionados assim. A capacidade de definir um propósito, ainda que subconsciente, e de realizá-lo foi determinante na sobrevida, na sobrevivência, na reprodução e, portanto, na predominância da espécie. Então, os bichos foram selecionados pelo processo de seleção natural, pela capacidade de ter e realizar propósitos. O papo tá bom. O tempo já está aqui quase esgotando, né? Daria para acho que fazer uns 3 aqui, né, Rogério? Uns 15, com certeza. É uma trilogia ou trilogias. Bom, vamos então aqui para a nossa parte final do podcast, Carlos. A gente vai fazer o que a gente chama de ping-pong aqui, né? Isso é um clássico das entrevistas. Mas fica à vontade também para responder do tempo que quiser, tá? Uma curiosidade que nós temos com relação à literatura. Você está lendo alguma coisa agora? Tem algum livro de cabeceira ali que você fala, estou imerso aqui nesse assunto, dá para contar para a gente? Eu tenho um vício, se você quiser. Eu considero que é um hábito virtuoso, mas para algumas pessoas é um vício muito comum para as pessoas intuitivas. Eu leio 5, 6, 7 livros ao mesmo tempo. Consegue terminar todos? Não preciso. Tem livros que eu não preciso terminar. Tá? Tem livros que chegam a um ponto que eu me satisfizeram. Então, eu tenho essa mania também. Eu abro vários livros, eu não consigo terminar nenhum. Vou lendo. É muito raro eu terminar um livro realmente até a página última. Tá? Não tem de ver um cara com tanta sabedoria assim, tem um costume que... E leio vários ao mesmo tempo. Então, tem vários livros lá empilhados, às vezes de assunto... Estou lendo um livro sobre pirâmides, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo em que estou lendo um livro sobre metaconsciência e desenvolvimento. É uma coisa mais... Tem um outro livro sobre o cérebro que muda a si mesmo. Então, depende de como eu me sinto para pegar o livro que eu quero. E eu não consigo ler só pego um livro e ler ele de cabo a rabo. Agora, dentro desse processo de ser um multileitor, dá para dizer, acho que eu vou tomar um não, mas dá para dizer que um livro na sua trajetória profissional marcou a tua vida? Você fala, putz, aquele foi o livro que virou a minha cabeça. A partir dali eu comecei a estudar. Dá para citar? Dá para dar uma dica aí para... Não. Segredo. Não, tô brincando. Que susto. Que spoiler. Sim, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Esse realmente é um livro que fez diferença. Ele me despertou para, principalmente, essa visão de que podemos e cabe a nós fazê-lo. Tá? Então, esse foi um livro que realmente... Um livro maravilhoso que todo mundo tem obrigação de ler. Tá? Certamente. Mas teve muita diferença na minha vida.
Muito bem, vamos para a parte final então. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso slogan aqui da MH Consult, Rogério. Isso. Carlos, para você, na sua visão, o que significa gente para negócios? Gente para negócios. Bom, antes de tudo, significa que não tem negócio sem gente. Tá? Ou seja, negócio por si só não tem valor, como não acontece. Então, você reconhece a importância da gente em qualquer tipo de negócio, sem entrar no detalhe disso. Então, eu acho que é um resgate da importância das pessoas dentro de qualquer tipo de negócio. Muito bem. Agradeço aqui demais a presença do Carlos Dias. Nós falamos que ele veio aqui de Portugal, não é mentira não, viu, gente? O Carlos mora em Portugal mesmo, inclusive num lugar bem pequeno, né, Carlos? O Carlos tem uma vida bem peculiar. Na periferia do fim do mundo. Na periferia do fim do mundo. Onde fica o local? Como chama? A gente fica... A aldeia se chama Aldeia da Venda, é uma aldeia de 800 almas, e a gente vive na periferia da aldeia, tá? A 1,5 km da aldeia. Então, realmente é no meio do nada, é mato. Você, inclusive, hoje é agricultor, né? Sim, eu sou agricultor. Uhum. Muito bem. É a primeira vez que vocês entrevistam um agricultor aqui. Para falar sobre negócios aqui. Legal. Carlos, obrigado pela sua participação. Carlos, né, está de passagem aqui pelo Brasil, aproveitou para conhecer aqui o escritório da MH Consult e participar com a gente aqui do podcast. Inclusive, o Carlos tem também um projeto conosco aqui da MH, né, Rogério, que é o curso de Neuroliderança 360 graus, mentes que se conectam. Nós formamos uma turma recentemente, o curso foi um sucesso, classe lotada. Foi o quê? A quinta turma? A sexta turma? A décima turma. Meu Deus. Já a 10ª turma. Estaremos indo agora para a 11ª turma. E esse é online, né? Tem que dizer que é online esse curso, né? Sim, exatamente. É um curso online, né? Então isso abriu e facilitou bastante para que pessoas de diferentes partes do Brasil e até de fora do país, né, Rogério? Já tivemos pessoas participando desse curso com ótimos feedbacks. Nesse curso, as pessoas estão aprendendo com muito mais detalhes, né? Sobre o que é a neuroliderança, estão conseguindo entender todas essas neurocompetências, né, Carlos? É assim que a gente chama. Parte delas, pelo menos. Porque são muitas. Nesse caso são 12, né? Nós trabalhamos 12, mas a liderança mesmo é composta de 65 diferentes competências. Perfeitamente. E teremos em breve, né, Rogério, mais uma turma aí que nós anunciaremos nas nossas redes sociais para a formação em neuroliderança, né? Exato. Então, se você ouviu esse podcast e curtiu ouvir o Carlos, eu sugiro que você entre nas nossas redes e navegue nessa jornada que é estudar neuroliderança com o Carlos. E não é só o tema de neuroliderança. Carlos tem diversos outros temas que a gente pode colocá-lo em contato, inclusive, com o Carlos para você se aproximar e também dos trabalhos de coaching que o próprio Carlos faz. É muito legal. Muito bem, então acessem as redes sociais da MH Consult. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e especialmente também no LinkedIn. Claro, você vai poder acompanhar a gente aqui, né, nesse podcast, sempre esses outros episódios também pelo YouTube, com o vídeo, ou então no Spotify, aproveitar ali se estiver na tranquilidade do seu carro, fazendo exercício e tal, né, aproveitar para aprender um pouquinho também sobre negócios, desenvolvimento humano, enfim, muitos assuntos. Carlos, obrigado pela sua presença. Rogério, obrigado pelo convite. Obrigado, mestre. Foi um enorme prazer. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima, viu?